Este foi George Michael, mundialmente conhecido, que morreu aos 53 anos em 2016. Chegou a ser preso de tantas confusões e também viciado e morreu desta forma infeliz. Você vê a estrela que foi o George Michael e o seu sofrimento no fim. Eu te pergunto, tá gostando do canal? Eu sou o Vinícius. Por favor, então se inscreva. Bem-vindo, bem-vinda. Fama, dinheiro, talento e um vazio impossível de preencher. George Michael conquistou o mundo com o Wham, embalando gerações com hits inesquecíveis. Mas, nos últimos anos de vida, a falta de criatividade o fazia afundar cada vez mais em um ciclo destrutivo. O excesso de drogas e antidepressivos o isolou, enquanto gastava fortunas com homens, tentando preencher um vazio que nunca desaparecia, longe dos olhares dos fãs e da imprensa. Foi no Brasil que ele encontrou o amor de sua vida, mas assim como ele, o que levou um dos maiores ícones do pop a um trágico fim. Em uma reviravolta do destino, sua vida chegou ao fim exatamente no Natal, a data que ele mais amava. E como se sua morte não fosse trágica o suficiente, um detalhe misterioso surgiu logo após sua partida. A polícia começou a suspeitar das mensagens enigmáticas de seu namorado, Fadi Fawaz, que alegava ter encontrado um cantor sem vida. O que realmente aconteceu naquela noite de Natal? Hoje, vamos voltar ao dia 26 de dezembro de 2016, quando ele foi encontrado da pior forma e todos os detalhes dos últimos dias. Antes de se tornar um ícone global, George Michael era apenas Georgios Kyriakos Panayotou, um garoto britânico de origem grega que cresceu em um lar cheio de contrastes. Seu pai, um imigrante cipriota rígido e conservador, nunca acreditou que a música poderia ser um caminho real para o sucesso. Já sua mãe enxergava no filho um talento único e sempre apoiou sua carreira musical. Desde cedo, George demonstrava uma sensibilidade fora do comum. Introvertido, passava horas ouvindo discos e imaginando como seria estar nos palcos. Mas sua infância não foi apenas feita de sonhos. Ele carregava dentro de si um conflito silencioso, a dificuldade de se encaixar, de entender sua identidade e de se sentir aceito. Na adolescência, tudo começou a mudar quando conheceu Andrew Ridgeley, o parceiro com quem fundaria o Wham. Juntos, eles dariam os primeiros passos rumo à fama mundial, sem imaginar que o preço poderia ser mais alto do que qualquer um deles esperava. O talento de George era inegável, e ao lado de Andrew, o Wham rapidamente se tornou um fenômeno global. Com hits contagiantes como Wake Me Up Before You Go Go e Last Christmas, a dupla dominou as paradas e conquistou milhões de fãs. Mas, por trás da imagem vibrante e despreocupada, George já enfrentava dilemas profundos. A fama veio rápido e, com ela, uma pressão esmagadora. Ele se via como o verdadeiro pilar criativo da dupla, carregando o peso do sucesso nas costas. Além disso, seu maior segredo, sua sexualidade, era algo que ele ainda não conseguia revelar ao mundo. Esse conflito interno o levou a uma busca por aceitação, tanto do público quanto de si mesmo. Mesmo antes de se tornar uma estrela mundial, George Michael já mostrava um talento impressionante para a composição. Aos 17 anos, em 81, ele escreveu Careless Whisper durante uma viagem de ônibus para o trabalho, inspirado pelo arrependimento de uma traição amorosa. Ele acreditava que a melodia marcante e a letra melancólica poderiam fazer sucesso, mas jamais imaginou que a canção se tornaria um dos maiores clássicos românticos da história da música. Lançada oficialmente em 84, a música fez um enorme sucesso global e foi um dos primeiros sinais de que George Michael poderia brilhar sozinho, além do Wham. O impacto foi tão grande que, mesmo após a separação da dupla, Careless Whisper
permaneceu como uma de suas músicas mais icônicas. Lançado em 1987, consolidou sua posição como um dos maiores artistas de sua geração. Com sucessos como Father Figure e One More Try, ele vendeu mais de 25 milhões de cópias, tornando-se um ícone global. Mas a ascensão meteórica só fez aumentar o vazio que sentia. Ele tinha tudo o que sempre quis, mas ao mesmo tempo parecia estar cada vez mais distante de si próprio. O sucesso o impulsionava, mas também o sufocava. E sem perceber, ele começava a se aproximar do que se tornaria sua maior armadilha, a fuga nas drogas e nos excessos. Nos anos 2000, George já não escondia mais seu desinteresse pela indústria da música. Ele ainda lançava álbuns e fazia shows, mas estava longe da intensidade de seus primeiros anos de carreira. O que chamava a atenção agora não eram seus sucessos, mas os problemas em que se envolvia. Seu nome começou a aparecer cada vez mais nas manchetes dos jornais, mas não por sua música. Em 2006, foi encontrado desmaiado dentro de seu carro, em Londres, após o uso de substâncias. Meses depois, foi detido novamente por dirigir sob efeito de substâncias ilícitas. As prisões se tornaram frequentes e a imagem do astro impecável deu lugar a um homem abatido, envolto em polêmicas e vícios. O episódio mais grave aconteceu em 2010, quando ele bateu seu carro contra uma loja e foi preso por dirigir sob efeito. Desta vez, a justiça não foi branda. George foi condenado a 8 semanas de prisão. Uma experiência humilhante para alguém acostumado ao luxo e aos palcos. Ao sair da cadeia, ele prometeu mudar, afirmando que estava pronto para abandonar os vícios. Mas o caminho da recuperação foi mais difícil do que ele imaginava. A solidão, os arrependimentos e o peso do passado assombravam sua mente. Ele se afastou ainda mais da mídia, passando a viver recluso em sua mansão, cercado por poucos amigos e sem interesse em retomar sua carreira. A saúde também começou a dar sinais de fragilidade. Em 2011, George foi internado às pressas com uma pneumonia grave e entrou em estado crítico. Ele chegou a ser colocado em coma induzido e passou por uma traqueostomia para sobreviver. Quando finalmente recebeu alta, declarou que foi um milagre ter saído vivo. Nos últimos anos de vida, George Michael levava uma rotina destrutiva. Gastava fortunas com homens, consumia antidepressivos em quantidades alarmantes e se mantinha isolado da imprensa. O talento que um dia lotava estádios agora vivia entre muros, lidando com a depressão e os efeitos de anos de uso de substâncias. Sua relação com Fadi Fawaz, seu namorado na época, também era cheia de polêmicas. O casal tinha um histórico de brigas e separações, mas Fadi ainda vivia na casa de George. Após sua morte, a polícia investigou as mensagens que Fadi enviou na noite anterior ao falecimento, já que ele inicialmente alegou que dormiu no carro e encontrou George sem vida na manhã seguinte. Em outras entrevistas, ele mudou a versão dos fatos algumas vezes, o que gerou especulações sobre o que realmente aconteceu naquela noite. No dia 25 de dezembro de 2016, o destino lhe reservou uma despedida cruel. Justamente no Natal, a data que ele mais amava e imortalizou em Last Christmas, George Michael foi encontrado morto em sua casa, em Goring-on-Thames, na Inglaterra, aos 53 anos. Oficialmente, a causa da morte foi insuficiência cardíaca e complicações hepáticas, sem indícios de uso recente de drogas ilícitas. Portanto, muitos acreditam que os anos de excessos cobraram seu preço. Para tornar tudo ainda mais conturbado, sua herança, avaliada em cerca de 105 milhões de libras, gerou conflitos. O dinheiro e as propriedades foram deixados principalmente para suas irmãs e alguns amigos próximos, mas Fadi Fawaz foi excluído do testamento. Inconformado, ele se recusou a deixar a casa onde morava com George, entrando em disputa com a família do cantor. Toda pessoa que tem muito dinheiro, fama e despreza a Deus tem esse fim. Deixe seu comentário gentil.